hoje, então, o meu dever aqui é tentar, de alguma maneira, finalizar, resumir tudo aquilo que nós falamos durante esses 2 dias. Então, o meu tema será esse, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da redenção, É exatamente a esperança que nós temos da volta do Senhor Jesus Cristo e de que Ele vai, de fato, redimir todas as coisas, Então, olhando dentro desse aspecto, da obra de Cristo, da pessoa e da obra de Cristo, a minha intenção é ver como isso, então, se aplica às nossas vidas hoje, Como é que nós devemos viver à luz, então, dessa verdade tão preciosa para nós, tá? Primeiramente, então, eu vou começar, só para que os irmãos entendam, de onde eu deveria partir, mas eu quero já partir aqui do final, Então, a gente sempre usa esses 3 aspectos, Criação, queda e redenção, tá? Aí você vai falar assim, pastor, está faltando a consumação, são 4. Eu não uso a consumação, eu gosto só dos 3 mesmo, e redenção já inclui tudo, tá? Já inclui a redenção e também a consumação. Então, só para os irmãos entenderem que, na verdade, eu quero falar só desse último aspecto, Só, de fato, do aspecto relacionado aí à questão da redenção, tá? Antes de nós partirmos aqui, você poderia me dizer o que você entende com essa palavra, redenção? Quando a gente diz assim, Jesus Cristo é o meu redentor. O que é redenção para você? Pode falar. Estava valendo ponto as perguntas que fazia aqui? Não. O que você entende como redenção? Quando você ouve essa palavra, redenção. Qual é o significado para você? Sim, dona Maninha. Graça não merecida? Ok, mas o que é mais especificamente a redenção? Ok, pode ser também, mas ela é mais específica que isso. O que é a redenção? Também é salvação, mas vamos afunilar mais aí. Alguém quer falar, Juliana? Isso, exatamente, tá? Então, redenção significa o fato de que nós fomos pagos. Ou seja, quando a gente fala que Cristo é o nosso redentor, Ele é o nosso comprador. Redenção é comprar, tá? Então, ela também tem o sentido, de restauração. Então, quando a gente fala da perspectiva da redenção, de que nós seremos redimidos, de que a terra vai ser redimida, a gente está falando que a terra vai voltar ao seu estado original. E é sobre isso, então, que nós ouvimos, nesses 3 dias, e é isso que nós vamos falar basicamente hoje, de como a redenção, ela não tem apenas uma aplicação à nossa vida particular, pessoal, mas como de fato a redenção tem um aspecto de aplicação sobre todo o cosmos. Então toda a terra vai ser restaurada. É como se nós estivéssemos falando o seguinte, por meio de Cristo Jesus, Ele tomou de volta a criação, Ele está restaurando, então, essa criação por meio da sua obra redentora, e Ele vai entregar essa criação completamente restaurada novamente a Deus Pai. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então, a redenção, ela significa isso, Ela significa restauração, ou seja, é a restauração da ordem criacional, da vida criacional. Nós estamos estudando, por exemplo, Efésios, você vai perceber isso, quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, do casamento, ele fala da criação dos filhos, ele fala da relação do empregado e do patrão. É isso que ele está dizendo, olha, essas coisas precisam ser restauradas, essas coisas precisam ser redimidas, elas precisam, então, ser resgatadas. A restauração, como a gente já falou, ela vem mediante, então, esse pagamento de um resgate, tá? É isso, então, que esse autor vai dizer. Ele vai dizer que redimir é literalmente comprar de volta. E a imagem evocada é a de um sequestro, ou seja, uma pessoa livre foi capturada e só será devolvida mediante o pagamento de um resgate.
Alguém paga o resgate em favor do cativo e, desse modo, compra de volta a sua liberdade original. Lembra lá da maldição de Gênesis? Quando Deus então diz, a terra por causa disso ela vai produzir cardos e abrolhos, ela vai sofrer também exatamente por causa do pecado. Então é assim que a Bíblia demonstra, ela mostra que todo o cosmos se tornou escravo por causa do pecado. E assim então Cristo precisa restaurar todas as coisas, tá? Então o objetivo da redenção é libertar esse cativeiro. É libertar essa pessoa que está em escravidão. Você vai encontrar na Escritura diversas passagens que falam a mesma coisa, que já foi citada aqui. Por exemplo, reconciliação é um sinônimo de redenção. Quando a gente vê exatamente que algo precisa ser conciliado de novo. Você está falando de reconciliação? Está falando de algo que existia e foi quebrado. Agora ele precisa ser reconciliado, ele precisa ser refeito, tá? Você vai encontrar muitas vezes a Bíblia falando de renovação, veja aí novamente, né, o prefixo renovação, ou seja, era algo que existia, que era novo, que era perfeito, e por algum motivo, nós sabemos qual é, isso então se tornou algo velho, obsoleto, destruído, e agora então precisa ser o quê? Renovado, precisa ser refeito. Salvação, isso também já foi mencionado aqui, e também você encontra diversas vezes a Bíblia falando sobre regeneração. O que é a regeneração? É o nascer de novo. Era algo que era produzido de maneira boa, perfeita, mas por causa do pecado, então, isso se tornou algo ruim. E agora nós precisamos, então, regenerar, né? Isso precisa, então, ser refeito. Ok? Então, o que a Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, é que Cristo é o Redentor, preste atenção, de toda a criação. Então, ele não quer só salvar seres humanos, ele morreu pelos seres humanos, mas ele morreu, então, para restaurar o cosmos, para restaurar todas as coisas, então, que existem. Então, o Novo Testamento, ele mostra exatamente isso. Ele mostra que a obra de Cristo tem a ideia de libertar tudo aquilo que está em cativeiro. Certamente isso tem a ver conosco, com a nossa salvação, mas tem a ver também com a salvação de todo o cosmos, né? Tudo então será restaurado. Quando a gente então menciona isso, a gente pode então mencionar que a chegada do Senhor Jesus Cristo é a chegada do próprio reino de Deus, tá? É isso então que a Bíblia vai mostrar para nós. Então, essa palavra reino de Deus, ela é interessante, a gente vai ler aqui alguns textos sobre isso, mas essa palavra reino de Deus, no original, ela é a palavra basileia, né? Ela não tem simplesmente o sentido de um reinado, mas ela também tem um sentido de soberania, de poder, de domínio. Então, quando a gente fala que o reino de Deus chegou, a gente está dizendo, o reino de Deus, então, agora passa a dominar todas as coisas. Quando a gente menciona, então, que Jesus Cristo, né, aí um dos seus ofícios é o ofício de rei, a gente não está dizendo apenas que ele reina no sentido de que é algo abstrato, mas de que ele reina sobre todas as coisas. Então, preste atenção que isso tem algumas implicações que eu vou falar mais no finalzinho. Quando a gente fala, então, do reino de Deus, a gente está falando de algo que vai se expandindo, de algo que vai dominando, algo que vai entrando nas esferas da vida comum. Não é só o missionário que está lá pregando no Timor-Leste. Não é só o missionário que está na Guiné Equatorial. Não é só o missionário que está lá na África ou em qualquer outro continente. Mas onde existe a esfera de um cristão, ali o reino de Deus vai entrando e ele vai dominando. Ele vai modificando, então, a perspectiva das pessoas. E é isso, então, que a gente quer mencionar aqui quando a gente fala a respeito do reino de Deus. Então, quando Jesus diz o reino de Deus está entre vós, ele está dizendo, a restauração começou. A renovação, então, foi dado o start, né? Foi dado, então, o início, ok? Vamos dar uma olhadinha, então,
a respeito, então, de algumas menções que Jesus faz a respeito, então, do reino de Deus. Veja, por exemplo, a parábola das 10 minas. Veja lá, Lucas capítulo 19, os versos 10 a 27. Eu queria que você acompanhasse o texto aí para nós, por gentileza. Lucas capítulo 19. Deixa eu ver se eu anotei errado aqui. Eu falei Lucas? Eu que estou errado aqui, eu estou em João. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Veja bem. Ouvindo ele estas coisas, propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira os que não puseste e ceifas onde não semeastes. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam, tira-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro que todo o que tem dar-se-lhes-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai-os na minha presença. Então, 2 coisas aqui, basicamente, devem chamar nossa atenção. Aquilo que está no verso de número 14 e também o verso de número 27. Veja que no verso 14, Jesus diz assim, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aqui no finalzinho ele diz, aqueles então que eram os meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então veja que a chegada do reino de Deus por meio de Jesus Cristo tem a ver com isso. Com aqueles pelos quais Cristo vai reinar e aqueles pelos quais Cristo vai se tornar inimigos dele. E ele está dizendo, nós não queremos que ele reine sobre nós. Veja que tudo tem a ver com o domínio. Tudo tem a ver exatamente com essa questão mesmo da realeza, da posse que o próprio Senhor Jesus está reivindicando. Ele está dizendo, eu quero reinar sobre vocês. E esses camaradas estão dizendo, não, nós não queremos. Então esse é o primeiro ponto. O reino de Deus tem a ver com isso.
A segunda coisa que a gente precisa mencionar aqui são as tarefas, né? O que Jesus delega a cada um desses aqui. E percebam que Jesus dá a cada um deles essas minas. E talvez a esperança, né, a perspectiva, é que esses homens então pudessem de alguma maneira reproduzir, né, eles pudessem multiplicar essas minas. Aqui nós encontramos inclusive um deles que não faz nada disso. Ele tem medo do seu senhor e ele tenta de alguma maneira esconder a mina para que ele não perca, né, para que ele possa simplesmente devolver aquilo que ele recebeu. E aparentemente aos nossos olhos, né, a gente pode dizer, puxa, né, esse senhor é muito severo, pelo menos ele devolveu o que tinha ganhado. Mas o que aquele senhor esperava é que ele multiplicasse isso, de que ele usasse então aquelas minas como os demais e ele pudesse então multiplicar aquelas minas. E ele então é severamente repreendido nessa parábola por este rei, exatamente porque ele não fez nada. Ele guardou a mina, esperando então para que o seu senhor voltasse e ele pudesse entregar novamente só aquilo que ele havia recebido, né? E ele foi severamente repreendido pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, mas veja aqui que nós podemos mencionar o fato de que, uma vez que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós recebemos dele esses talentos, aqui essas minas. Ou seja, Jesus nos deu algo para que nós pudéssemos multiplicar, para que nós pudéssemos então usar exatamente isso em prol do reino de Deus. E eu vou falar um pouquinho mais disso mais adiante, tá? Então veja que o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, travou aqui, Alberto. O ministério então do Senhor Jesus Cristo, ele é o anúncio da chegada do reino de Deus. Então nós não estamos aguardando o reino de Deus, ele já está implantado, ele já começou desde o aparecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, porém, eu quero que você acompanhe alguns textos, né, que eu vou mencionar aqui. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 12, o verso 28, nós encontramos assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Lembra que em Mateus capítulo 12, né, Jesus é acusado de estar expulsando demônios por meio de Belzebu, que era considerado então o maioral dos demônios. Aí Jesus responde falando isso: olha, se eu estou expulsando demônios então pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado entre vós. Tá? Você vai encontrar lá, Lucas capítulo 4, os versos 18 a 19, quando Jesus então lê a passagem de Isaías capítulo 61, ele aplica então aquela profecia de Isaías à sua própria pessoa. E lá ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Então veja aqui: proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Veja essa linguagem que Jesus usa aqui, que Isaías já tinha usado, na verdade, mas que Jesus aplica ao seu próprio ministério. Foi isso que eu vim fazer, ele está dizendo. Eu vim restaurar aquilo que estava desfeito. Eu vim libertar aqueles que estão sendo oprimidos. Eu vim trazer a visão àqueles que estão cegos. Isso tem a ver exatamente com isso, com redenção, restauração, regeneração. Então veja que o ministério de Jesus, o reino de Deus é começado exatamente nessa perspectiva de que coisas estão sendo restauradas, de que coisas estão sendo então levadas novamente à sua renovação, tá? E isso então certamente tem implicações para nós. Nós vamos encontrar também, por exemplo, Mateus capítulo 11, os versos 2 e 6, diz assim: quando João Batista, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Olha o que Jesus vai dizer:
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então notem, irmãos, não olhem só os milagres que estão acontecendo. O que Jesus está dizendo é: o reino de Deus está chegando, ou o reino de Deus chegou. Como é que eu sei disso? Coisas miraculosas estão acontecendo. As pessoas estão sendo restauradas nas suas questões físicas, nas suas questões emocionais. Elas estão sendo libertas da opressão do diabo. Elas estão sendo libertas, então, das suas vidas, para que elas possam, então, desfrutar da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja também um texto muito interessante, lá em Lucas capítulo 13, os versos 10 a 16, novamente nós encontramos assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Depois os fariseus, eles entram em contenda com Jesus por causa disso. E aí no verso 16, Jesus diz assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então veja a linguagem que Jesus está trazendo aqui para nós. Essa mulher vivia um cativeiro, ela era aprisionada por Satanás durante 18 anos, mas agora ela está liberta. Agora as cadeias foram quebradas, agora a vida dela foi restaurada, ela agora está livre das suas opressões. Então notem, irmãos, não olhem só para o milagre, mas para aquilo que Jesus está anunciando. Ele está dizendo: o reino de Deus chegou. Então os milagres estão acontecendo por causa disso. A presença dele ali, então, está demonstrando exatamente isso. Você vai encontrar isso também um pouquinho mais adiante, lá em Atos, mas antes de eu ler Atos, você vai encontrar também Lucas mencionando isso. No capítulo 8, os versos 27 a 29, nós encontramos assim: quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo que te não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Aqui Lucas está mencionando aquele episódio lá do Gadareno, ou do Gesareno, que também é relatado lá em Marcos capítulo 5. Ali nós vamos encontrar exatamente a mesma situação. Um homem que vivia cativo, que tinha uma legião de demônios, ele era inclusive acorrentado, mas ele simplesmente quebrava todas as correntes. Ele andava à noite nos túmulos. Mas quando ele encontrou com Jesus, os próprios demônios se renderam a Jesus e eles reconheceram, inclusive, que Jesus era o Filho de Deus. Aquele homem foi liberto. Ele se tornou um missionário. Ele foi para uma região de Decápolis, que era uma composição de 10 cidades gentias. Aquele homem, inclusive, ele pregou o evangelho antes mesmo do apóstolo Paulo aos gentios, quando ele foi para essa cidade. Então, o que Jesus demonstra aqui é exatamente isso. O reino de Deus chegou e as pessoas vão ser libertas, as coisas serão restauradas, enfermidades, então, serão curadas e por aí vai. Nós encontramos ainda, por fim, lá em Atos, capítulo 10, os versos 36 a 38, a menção também a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ali nós encontramos assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então percebam aqui, irmãos, que o ministério do Senhor Jesus Cristo, o ministério terreno dele, deu início então àquilo que nós conhecemos como o reino de Deus. Então nós não precisamos esperar a vinda do reino de Deus, como se ela fosse acontecer somente na segunda vinda de Cristo. Não, o reino de Deus já foi implantado desde então a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que Jesus Cristo, então, é o rei do reino. Então é ele que estabelece as regras, é ele que estabelece as normas. Talvez ali o Sermão do Monte, né? A gente não teria tempo aqui para explorar tudo que o Sermão do Monte representa para nós, mas ali no Sermão do Monte você vai encontrar as regras deste reino. Qual é o estabelecimento desse rei? O que esse rei de fato exige neste reino? Então, só para citar, né, nós já tivemos aqui ocasiões para falar sobre isso. Este rei, por exemplo, ao mencionar o mandamento de não adulterarás, ele não simplesmente diz, olha, vocês não precisam seguir essa regra. Isso aí era coisa do Antigo Testamento, não é? Isso é coisa que vocês devem abandonar. Não, esse rei, ele simplesmente pega esse mandamento de não adulterar, e ele não só reafirma esse mandamento, mas ele aprofunda esse mandamento. Ele diz, adultério não é quando você se deita com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Adultério é quando você, no seu coração, você deseja uma pessoa que não é o seu cônjuge. Então ele não só reafirma, mas ele aprofunda as ideias, então, dos mandamentos de Deus. Ele exige, então, de nós exatamente isso, exatamente porque ele é o rei desse reino. É ele que comanda, é ele que dá as ordens, é ele que põe as regras, e por aí vai. Quando nós mencionamos a respeito disso, né, nós nos lembramos daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo menciona lá em Lucas 17, 21. O reino de Deus está entre vocês. É a tradução que a NVI traz para nós. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que nós devemos orar, venha o teu reino. Lembra que ele falou sobre isso? Que nós deveríamos orar então para que o reino de Deus pudesse vir. Este mesmo rei, ele então determina aos seus discípulos, aos seus súditos, baseado então na sua autoridade, que eles devem pregar o evangelho a toda criatura. Então percebam, irmãos, que se nós, de fato, participamos deste reino, nós devemos obedecer apenas a uma voz, a voz deste rei. É ele que reina sobre nós. É ele que determina, então, as regras do seu reino. É a ele, então, em última análise, que nós devemos obedecer. É este rei, em última análise, que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Não é o governo, não é o fulano de tal, o ciclano, o bertano, não é isso, não é aquilo, mas é este rei, no final das contas, que nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós fazemos na nossa vida. Além disso, então, para a gente caminhar aqui para o final, a gente pode, então, fazer uma comparação com algumas outras visões que as pessoas têm a respeito do reino de Deus. Então eu fiz aqui uma comparação, rapidinho aqui, para que a gente entenda o que eu quero dizer. Por exemplo, quando algumas pessoas pensam, né, sobre essa questão do reino de Deus, as pessoas às vezes têm uma visão pietista. O que eu chamo de visão pietista, né? Elas pensam que o reino de Deus tem a ver somente com elas, com o bem-estar da sua alma. Elas pensam que o reino de Deus tem a ver, então, com a sua piedade pessoal, com a sua vida devocional pessoal. Então, ela não está se importando com aquilo que acontece ao redor dela. Ela pensa, o reino de Deus tem a ver comigo, com a minha vida pessoal. Então, tem gente que pensa assim. Tem algumas pessoas que elas pensam que o reino de Deus é algo restrito, então, apenas à instituição. Então, tem pessoas que pensam assim, que o reino de Deus é a igreja, são os missionários,
são os pastores, né? São as pessoas que de alguma maneira estão envolvidas diretamente, né? Com relação ao trabalho da igreja. Então, uma pessoa que às vezes não tem um cargo ou não tem um ofício na igreja, então as pessoas pensam assim, essa pessoa não tem nada a ver com o reino de Deus, porque o reino de Deus só é a igreja, né? Só é a instituição. Embora a igreja faça parte do reino de Deus, ela não é o reino de Deus. O reino de Deus é mais do que isso. Já mencionei aqui no início, né, tem algumas pessoas então que entendem o reino de Deus apenas do ponto de vista escatológico. Então elas pensam, o reino de Deus um dia vai virar. Vai acontecer sim no futuro, quando o Senhor Jesus então vir ou voltar, né, a segunda vez. Então o reino de Deus sim, agora sim ele vai ser estabelecido, né? A depender da sua visão escatológica, algumas pessoas vão dizer que o reino de Deus vai acontecer no milênio, né? Quando o milênio então for inaugurado, então o reino de Deus certamente vai ser implementado. E algumas pessoas então acreditam que o reino de Deus tem a ver com aquela ideia do protestantismo liberal, que era conhecido como o evangelho social, por exemplo, né? A teologia da libertação, o evangelho de missão integral. Então, tem pessoas que acreditam que o reino de Deus é quando você ajuda os pobres, quando você divide, então, os seus bens, e você vai, então, estabelecendo o reino de Deus a partir de uma visão meramente social. Então, se as pessoas melhoram de vida socialmente falando, a gente pode estar dizendo, então, o reino de Deus chegou, né? Aquela pessoa, então, ela teve uma melhora na sua vida social, ela foi liberta, então, das suas dívidas, das suas opressões materiais e por aí vai, então, o reino de Deus chegou. Irmãos, qual é a nossa visão com relação ao reino de Deus? Primeiro, nós entendemos que o reino de Deus, como eu já mencionei aqui, ele já foi estabelecido na primeira vinda de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, por meio do seu ministério, ele começou, então, a pregar o Evangelho, o reino de Deus, então, foi anunciado. Ele é o rei do reino. Ele não só trouxe o reino, mas ele é o rei desse reino que ele mesmo estabeleceu. Então, o que nós entendemos que esse reino, ele já está entre nós. E é por meio, então, do reino de Deus que nós precisamos honrar a Cristo. Nós entendemos também que o reino de Deus, ele não se restringe apenas ao convívio da instituição eclesiástica. O reino de Deus não está restrito só à igreja. Aí você pensa assim, quando eu sair lá da igreja, agora eu vou cuidar das minhas coisas, isso não tem nada a ver com o reino de Deus, a maneira como eu faço as coisas na minha casa, a maneira como eu tomo decisões pessoais, isso nada tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja. É quando a gente decide lá como é que a gente vai sustentar os missionários, se a gente vai fazer a reforma na igreja ou não, se a igreja vai ampliar o prédio ou não, se a igreja vai fazer isso ou vai deixar de fazer, se a igreja vai ter um trabalho social ou não. Isso lá é o reino de Deus. Aqui o rei sou eu que decido o que vou fazer, como vou fazer, da maneira como vou fazer. Não é essa a visão que a teologia reformada traz para nós. O reino de Deus, então, é a maneira como Deus governa todas as coisas, e preste atenção, a maneira como nós também influenciamos a sociedade onde nós vivemos. Eu vou falar um pouquinho disso mais no final. Então vejam, o reino de Deus na cosmovisão reformada é exatamente isso. É a maneira como nós vivemos como súditos desse reino, como filhos deste rei, e como nós influenciamos as diversas áreas da sociedade, a família, o trabalho, os estudos, como eu me comporto como filho de Deus, aonde Deus, então, me estabelece. Tá? Então, dentro disso, nós podemos ainda fazer uma comparação entre três perspectivas que muitas vezes a gente encontra, né? A primeira é o que eu chamo aqui de cultura isenta. Então, tem pessoas que pensam que nas diversas áreas da vida, né? Eu não sei se vocês vão passar aqui no teste de visão, né?
igreja, família, política, negócios, artes, educação, jornalismo, pensamento, emoção, plantas e animais, matérias inanimadas, pode colocar outras coisas aí, né? Medicina, música e tantas outras áreas da cultura. Então tem pessoas que pensam assim, a cultura é isenta. Isso não tem nada a ver, isso não é bom nem ruim. Então você pode assistir um filme e você achar que o filme é isento. A série também é isenta. Aquilo que tem nas artes, você pensa assim, isso é isento, isso não tem nada a ver, né? Não tem problema nenhum. As músicas, os ritmos que a gente ouve, a gente pensa, isso a cultura não influencia em absolutamente nada, né? E de vez em quando você encontra uns crentes que pensam assim, né? Pastor, isso não tem nada a ver, isso é só uma manifestação cultural, a cultura não influencia em absolutamente nada, né? Então tem pessoas que acham assim, tá? Que a cultura, então, ela é completamente isenta de qualquer tipo de influência, seja para o bem ou seja para o mal, tá? Uma outra visão que as pessoas têm, que talvez seja a mais comum, é que elas restringem, então, alguns assuntos, aquilo que elas chamam de o reino de Deus, ou aquilo que elas podem chamar de sagrado, né, tá ali, que é a igreja, família, política, negócios, artes, né? Então, outras pessoas, então, podem colocar no outro lado, né, aquilo que é chamado, então, de secular, ou aquilo que é chamado de mundano, né? Mas você pode incluir também a educação, o jornalismo, emoções, a música, a medicina. Então, as pessoas fazem uma espécie de divisão daquilo que é sagrado e daquilo que é secular. Então você tem músicas que muitas vezes são colocadas no campo de sagrado, né? Não, essa música é uma música sagrada, né? E essa música é uma música mundana, uma música secular, né? Então você tem ali pessoas que querem colocar uma capa, né, de algo que possa ser chamado de cristão, né? Então vamos colocar isso aqui como uma capa de cristianismo, e isso aqui não, isso aqui é uma coisa mundana, então isso não deve ser feito, né? Então as pessoas fazem esse tipo de separação entre aquilo que de fato é do reino de Deus, é sagrado, e aquilo que é secular. Talvez a prática mais evidente disso, né, seja exatamente aquilo que a gente faz. A gente pensa, por exemplo, né, que como a igreja é algo sagrado, né, então a gente vem para a igreja, a gente se comporta, a gente tem um palavreado bem, como é que eu vou dizer assim, bem moderado, né, a gente costuma ser bem educado, mas no convívio, por exemplo, do trabalho, a gente pensa que o trabalho é algo secular, né, algo mundano, algo meramente carnal, então no trabalho não tem problema, né, se eu contar aquela piada que eu não tinha coragem de contar para os irmãos da igreja, mas no trabalho eu conto. Porque no trabalho não tem problema, né? O trabalho é secular, é mundano. Lá eu posso me comportar mal. Lá eu posso falar algum palavrão que lá não vou causar nenhum escândalo, né? Porque aqui é um ambiente secular, é um ambiente mundano, então não tem problema. Então essa separação que muitas vezes as pessoas fazem entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Qual é a minha proposta, então, hoje pela manhã? É nós olharmos, então, cada uma dessas coisas e nós entendermos que cada uma delas sofre, então, uma espécie de competição, talvez eu vou usar essa palavra, né? Uma disputa entre dois reinos, né? O reino de Deus e o reino de Satanás. Vale aqui mencionar, né, que eu não estou falando aqui de uma oposição equivalente, né? Eu não estou dizendo que Jesus tem o mesmo poder que Satanás ou vice-versa, né? Isso não é uma ideia cristã, né, de que Jesus e Satanás estão ali se opondo, né, na mesma intensidade de força, nada disso, tá? A Van Groningen, ele fala algo muito interessante, né? O reino do diabo, né, é um reino parasita, né? Então ele depende de tudo que é estabelecido por Deus para que ele possa imitar aquilo que Deus faz. Então, preste atenção que você vai perceber exatamente isso, né? Você vai perceber, especialmente quando você lê ali a Apocalipse, né? Você vai ver exatamente essa ideia, né, da besta que imita.
É isso que o diabo faz, ele imita tudo aquilo que Deus pretende fazer, né? Então, você pega, por exemplo, a família, né? Deus estabeleceu a família de um jeito, de uma maneira. O que o diabo tenta fazer? Ele tenta imitar um projeto de família, mas aí ele muda, né? Ele muda, ele transforma ali as coisas exatamente à sua maneira, né? Então, a proposta da cosmovisão reformada é nós olharmos a cultura exatamente no âmbito, né, nessa perspectiva dessa disputa. E sabermos que a cultura em que nós vivemos, ela não é isenta. Da mesma maneira que você pode ter um filme que seja inspirador, que seja um filme que traga realmente princípios a respeito do reino de Deus, e que nem precisa ser um filme feito por um crente, mas um filme que traga realidades que a própria palavra de Deus diz, e que a própria palavra de Deus então menciona, e que é edificante então para as nossas vidas. Você vai ter pessoas que produzem filmes que vão ser contrários às verdades de Deus, aquilo que Deus propõe, aquilo que Deus estabelece. Assim como você vai pegar mesmo pessoas que não são cristãs e que elas podem produzir músicas, e que são músicas inspiradoras, que falam verdades extremamente bíblicas, mas você, por outro lado, vai pegar pessoas que produzem músicas que querem, de fato, afastar você dos princípios da palavra de Deus. Então, preste atenção, irmãos. Quando nós lidamos, então, com a cultura, nós não podemos ser inocentes, ingênuos, de pensar que as coisas que acontecem na cultura, elas estão isentas exatamente dessas propostas, seja daquilo que nós podemos chamar de relacionadas ao reino de Deus, seja aquelas relacionadas, então, ao reino parasita, ao reino do diabo. Então, quando nós assistimos um filme, nós não podemos chegar ali como uma tábua branca e dizer assim, não, isso aí que está passando no filme não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Não, nós precisamos observar, nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos avaliar aquilo à luz da palavra de Deus. Porque senão, irmãos, nós vamos sendo levados como que numa enxurrada de valores culturais, sem perceber que aquilo, na verdade, é completamente contrário à própria palavra de Deus. Até mesmo quando nós lidamos com situações em que aparentemente parecem ser parecem ser valores cristãos, nós devemos ter cuidado para que aquilo não se transforme no nosso coração em um ídolo. Então preste atenção, por exemplo, né? Essa semana eu estava lendo um autor que ele falava sobre isso. Pense, por exemplo, na questão da empatia. A empatia é um princípio bíblico? Sim ou não? Nós devemos ser empáticos com as pessoas? Sim. Nós devemos nos compadecer, nós devemos amar essas pessoas, devemos entender aquilo que está acontecendo, né? Nós devemos ter empatia por elas. Mas muitas vezes a empatia pode se tornar um ídolo. Porque nós podemos levar a empatia a tal nível que aquela pessoa não é convidada, por exemplo, ao arrependimento. Porque às vezes pode existir naquela situação coisas que não precisam só de empatia, mas precisa talvez de um confronto. Precisa muitas vezes chamar essa pessoa ao arrependimento, a abandonar aquilo que essa pessoa então precisa deixar. Muitas vezes, em nome da empatia, nós podemos cobrir coisas que podem ser gravíssimas na vida daquele indivíduo e que precisam, de fato, ser confrontadas. Então, notem que em todas essas coisas, irmãos, nós não podemos ser ingênuos, nós não podemos ser inocentes. A cultura, ela não é isenta do que acontece, né? E Satanás certamente sabe de todas essas coisas, ele é um inimigo astuto e ele usa inclusive a cultura para tentar nos influenciar, tentar mudar os nossos valores e as nossas percepções a respeito então do reino de Deus. Então, dentro disso, né, partindo para o final, mais uma vez esse autor ele vai dizer: a redenção, portanto, é a recuperação da bondade criacional por meio da anulação do pecado e do esforço rumo à renovação progressiva de seus feitos em todos os lugares. O que ele está querendo dizer? À medida, então, que
pessoas vão se convertendo ao reino de Deus, e o reino de Deus então vai se expandindo à medida disso, o pecado então vai perdendo a sua força. Então o pecado então vai perdendo a sua influência, tá? Então, para a gente fazer algumas afirmações finais, né? Então, qual é o resumo da discussão sobre a cosmovisão reformada? Primeiro, a criação é muito mais ampla e muito mais compreensiva do que nós podemos pensar. Segundo, a queda, ela afeta essa criação na sua total extensão. Então, a queda não atingiu somente eu e você, mas toda a criação de Deus foi afetada pela queda. E por fim, então, a redenção de Jesus alcança até a queda, ou seja, a redenção que o Senhor Jesus Cristo nos oferece, ela tem o poder de restaurar tudo aquilo que a queda manchou, tudo aquilo que o pecado, então, atingiu, tá? Então, dentro disso, né, nós podemos fazer como afirmação final que a graça, ela não acrescenta algo novo à criação, mas a torna totalmente íntegra novamente. O que eu estou querendo dizer? Deus, então, não simplesmente melhora a criação, Ele torna a criação novamente renovada. Isso também tem a ver conosco. A intenção de Deus em nosso favor não é nos tornarmos melhores, mas é nos tornar segundo a imagem do seu Filho Jesus. Tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que os cristãos são administrados com e sobre Cristo da criação que está sendo restaurada. O que eu estou querendo dizer? Que nós trabalhamos com Cristo e sob a direção de Cristo nesse processo de restauração de todas as coisas. E como é que isso acontece? Acontece então na nossa vida. Quando nós então somos renovados. Isso acontece na nossa família, quando a nossa família é renovada segundo Deus. Quando nós não criamos os nossos filhos segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Quando nós trabalhamos não segundo os padrões mundanos, mas nós trabalhamos segundo os padrões de Deus. Quando nós efetivamente fazemos um trabalho na sociedade por meio das nossas vidas, não segundo as influências do mundo, mas segundo as influências do Evangelho. Ou seja, no que diz respeito então à minha vida, eu não só trabalho com Cristo, mas eu trabalho sobre ou debaixo da direção de Cristo, para que isso então aconteça na minha vida. Então, os filhos de Deus, meus irmãos, eu coloquei aí, eles devem exigir todos os direitos da criação ao Rei Jesus. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Medicina não é do diabo, propriamente dita. A música não é propriamente dita, do diabo. Ela é uma reivindicação do próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas tem aquela cantora lá que ela tem um dom realmente para cantar, mas veja as músicas que ela produz. Mas eu não posso atribuir o dom, o talento, eu não posso atribuir isso ao diabo. Ah, pastor, mas tem aquele médico lá que agora ele está tentando inventar um meio de fazer uma reprodução artificial, e aí se isso acontecer, não vai nem precisar mais de ter o contato entre homem e mulher, né, esse contato natural para que uma criança nasça, vai ser tudo artificial, né, isso vai ser produzido. Olha, as pessoas estão querendo tirar Deus da história por meio disso aí. Meu irmão, eu até entendo que existem médicos que tentam fazer isso, mas isso não tira de Deus o dom da medicina e a capacidade deste indivíduo produzir isso. Notem, nada é dado ao diabo. Ele é apenas um ladrão, ele é apenas um usurpador, ele é apenas um aproveitador. Usando as palavras de Ivan Groninger, ele é apenas um parasita que se aproveita então daquilo que Deus cria bom e daquilo que Deus dá aos homens como imagem e semelhança dele mesmo, para ele então trazer tudo isso que eu acabei de mencionar, seja nas artes, seja no cinema, seja na tecnologia e tantas outras coisas que nós vemos aí
que são produzidas, que são feitas pelos homens, mesmo aqueles que não são crentes. Mas por quê? Porque são imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos reivindicar esses direitos. Esses direitos pertencem ao Senhor Jesus Cristo. São deles. Tudo pertence ao Senhor Jesus. E é isso então que nós devemos fazer como filhos de Deus. Então, além disso, então, novamente eu quero citar aqui o Dr. Albert Wolters. Ele diz assim, né? Concretamente, em nome de Cristo e do seu reino, os cristãos devem agora usar todos os meios dados por Deus para se oporem à enfermidade e ao demonismo da criação, e assim na restauração da criação e em antecipação da sua regeneração final na segunda vinda. O que o Albert está dizendo? À medida então que eu faço essa reivindicação de que tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo, eu estou antecipando aquilo que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, que é exatamente isso. Tudo será colocado aos pés de Jesus, porque tudo pertence a Ele. É como se Jesus estivesse então chegando na sua segunda vinda e dissesse, olha, tudo que vocês têm aí, que vocês criaram, vocês podem colocar aqui tudo aqui aos meus pés, porque tudo me pertence. A medicina, as artes, a música, a cultura, tudo, nada é de vocês, tudo é meu, tudo pertence a mim, coloquem aqui. E quando nós fazemos isso, e nós dizemos então que tudo pertence a Jesus, nós estamos simplesmente então fazendo essa reivindicação prévia daquilo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Algumas reflexões práticas do que eu falei até aqui. O que a redenção então faz conosco? Algumas questões rapidinhas aqui para nós finalizarmos. A primeira coisa então, irmãos, é que essa perspectiva da redenção, ela precisa trazer em nós santidade. Se nós somos agentes do reino de Deus, nós precisamos ser agentes do reino de Deus transformados, renovados. É aquela ideia mesmo que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, é a metanoia, é a mudança de mente. Então, do cristão se exige algo diferente do que o mundo pensa, em todas as áreas, irmãos. Seja na nossa vida pessoal, na nossa santidade, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, os nossos sonhos, as nossas perspectivas, a nossa maneira de lidar com o trabalho, isso tem que ser diferente do mundo, porque senão nós não transformamos o mundo segundo a imagem de Cristo. Se nós somos como o mundo, a gente não pode falar de redenção. A gente não pode falar de remissão. A gente não pode falar de coisas novas que nós estamos aguardando, porque nós continuamos os mesmos. Então a redenção, ela tem a ver com a nossa santidade, que tem a ver então exatamente com permear a vida humana, operar essa diferença exatamente na família, nos negócios, nas artes, no governo e assim por diante. Além disso então, nós podemos mencionar como algo prático nessa renovação progressiva, ao invés então dessa destruição violenta. O que eu estou querendo dizer aqui? Deus então nos chama a paulatinamente trabalharmos por essa renovação, para que Deus então possa, no final das contas, no dia do juízo final, Ele possa redimir todas as coisas. Tá? É isso então que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Além disso então, posso mencionar como algo prático, tá? Uma renovação social, tá? Aqui não tem a ver com ação social, né? Mas tem a ver exatamente com o nosso convívio, a nossa família, os nossos relacionamentos, a nossa sujeição aos governos, né? Lembra que Paulo fala sobre isso, né? A compreensão que o cristão tem de que toda autoridade é dada por Deus, a toda instituição humana deve ser alvo da submissão do cristão por causa do Senhor. Tá? Então essa renovação na família, é isso que eu chamo então de renovação social. Tá? E além disso então, para nós finalizarmos, a nossa renovação pessoal. Ou seja, aquilo que eu mencionei agora há pouco, se de fato nós somos filhos de Deus, se de fato nós somos do reino de Deus, se de fato nós trabalhamos em prol do reino de Deus, precisa haver em nós uma renovação pessoal. Cada um de nós
somos responsáveis, por meio da graça de Deus, de pedirmos essa renovação na nossa vida. Renovação do nosso coração, renovação da nossa mente, renovação das nossas emoções, renovação, então, daquilo que se torna ou não prioridade para nós. Essa renovação que é própria do Filho de Deus. Algo que deve se tornar, inclusive, perceptível por outras pessoas, né? As pessoas devem olhar para nós e falar assim, olha, realmente você tem algo diferente. Você tem algo realmente que chama a atenção. E essas pessoas, então, de alguma maneira, serem atraídas para compreenderem, né, aquilo que está acontecendo na nossa vida. Irmãos, nós temos alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma consideração final, alguma pergunta, antes de nós darmos prosseguimento aqui à nossa escola dominical.